Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. O rio e o oceano. Disse que mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso, através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar, ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado é desaparecimento e por outro lado é renascimento. Assim somos nós. É impossível voltar nessa existência. Voltar no passado, voltar no tempo. Você pode ir em frente e se arriscar. Coragem, torne-se oceano. Com essa linda mensagem, atribuída a Khalil Gibran Khalil, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, após um período parados, mas retornando agora cheios de saudade que estávamos, trazendo novas perspectivas, novas reflexões a respeito de experiências que são muito singulares e que nos atravessam enquanto experiência humana. Assim, de volta, muito feliz, retomando os nossos programas aqui. Nós cumprimentamos, como dissemos, hoje, trazendo um tema que acho bastante oportuno, num contexto onde vivemos processos tão desafiadores que têm nos convidado a reposicionarmos-nos diante da vida, diante do mundo, diante das pessoas. Um processo que tem gerado muitas perdas, muitas mudanças de paradigmas, muitas mudanças de valores. Assim, nós vamos trazer nessa noite algumas reflexões inspiradas na fala de Joana de Ângeles e também de Emmanuel. Hoje, o título do programa ao qual nós atribuímos refere-se a Renasce Agora. É o título de uma mensagem do próprio Emmanuel, trazida neste livro chamado Fonte Viva. O título da mensagem, Renasce Agora, traz como um pequeno item inicial uma fala do Cristo registrada por João, capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Emmanuel inicia da seguinte forma: a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência. Conserva do passado o que for bom e justo, diz Emmanuel, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Nesse sentido, Emmanuel nos convida
a um olhar atento, consciencioso da nossa própria trajetória. Guardar como matéria-prima que condiz, que representa o aprendizado pleno que carregamos para toda a vida, as experiências que foram belas, nobres, que foram boas, mas também reavaliarmos, remodelarmos e pensarmos aquilo que não foi bom. Temos a chance, a oportunidade de reeditarmos a nossa história a cada dia, a cada amanhecer. Temos essa oportunidade. Se olhamos para a vida e identificamos pontos que precisam ser mudados, para que procrastinar? Adiamos tantos projetos que poderiam revolucionar as nossas vidas e o rumo da nossa história. Mas vamos seguindo. Emmanuel continua. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua inteligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora em substituição às pesadas algemas do desafeto. Eis outro convite importante que Emmanuel nos faz. Num período em que vivemos, numa época de pandemia, onde os nossos vínculos afetivos, as pessoas que compartilham conosco essa jornada, às vezes acometido abruptamente por essa doença, pela Covid-19, por exemplo, às vezes são retiradas da nossa presença, do nosso convívio de uma forma tão rápida. E muitas pessoas têm revisitado conceitos e a sua postura, a sua forma de relacionar-se com os outros. Então não economizemos nos afetos, não adiemos os pedidos de perdão, que possamos sempre ter a chance e a oportunidade de dizer àqueles que nos cercam o quanto nós os amamos, o quanto são importantes para nós. Que não adiemos a chance de transformar vínculos que ficaram partidos, corrompidos do passado recente, transformando em novos vínculos, novas oportunidades de afetividade. Porque são chances que a divindade nos dá, que Deus nos oferece para reeditarmos a nossa história. Como nos diz Emmanuel, cada dia é uma oportunidade bendita de renovar-se, de se renovar, de renascer em entendimento, em postura, transformando as paisagens da nossa existência. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desonovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Aqui ele se faz solidário, empático em relação às dificuldades que ainda temos desse exercício, mas que não é possível. Entretanto, diz Emmanuel, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno dos nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres.
Deixa-te reviver a cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Vou repetir. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar, ainda hoje, que ser auxiliado amanhã. Assim, terminando essa mensagem, Emmanuel nos faz um convite interessante para nós mudarmos de posição. Antes de exigirmos compreensão, de sermos aquele que compreende. Diante da situação em que fomos magoados, alimentarmos em nós, por exemplo, o esforço por compreender. Nesse esforço de compreender, nós mudamos de patamar. E é um esforço para ampliar a nossa visão. Então, na fala do Cristo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nós poderemos usar isso como uma grande metáfora que nascer novamente, nascer adotando novas perspectivas de entendimento frente à vida, é uma forma assim de enxergar o reino de Deus, porque a nossa visão se amplifica. Não ficamos com a visão estreita do mundo que ainda pauta a sua lógica na sede de poder, na sede de subjugar, no afã de conseguir a qualquer custo o poder, que é um poder temporário, que não nos faculta a felicidade plena. Mas Emmanuel reconhece que não é tão fácil sair desse lugar cômodo, das nossas zonas de conforto. É um exercício diário, porque os maus hábitos, os hábitos construídos às vezes ao longo de tanto tempo, são difíceis de serem quebrados. São passos que precisamos dar consciencialmente, adotando de forma lógica, coerente, sincera e honesta para conosco mesmo. Então, se existem determinadas atitudes, até do dia a dia, que são difíceis de serem modificadas, que eu possa adotar pequenos passos, na tentativa de que eu possa, ao longo do tempo, ir renovando. Se costumo ser desatento, distraído, se não sou organizado, e isso tem gerado caos não só para mim, mas roubando o tempo daqueles que convivem comigo, que compartilham a existência, que eu possa cada dia melhorar um aspecto, melhorar um ponto. E consciencialmente dizer para mim mesmo, hoje eu vou me dar a chance de ser mais organizado, de ser mais pontual, de ser mais condescendente com as pessoas que cruzam o meu caminho, de ser mais paciente, de elogiar mais as pessoas antes de criticá-las. Pequenos passos, pequenos gestos que representam um enorme passo. Mas ainda seguindo esse entendimento, numa perspectiva também de transformação e de modificação e de revolução interna, porque é uma revolução. Toda revolução implica, se nós pararmos para pensar, em chacoalharmos aquilo que está posto e mudarmos a sua estrutura, às vezes completamente. Por isso que representa uma revolução. Nesse sentido, no livro Otimismo, de Joana de Ângeles, ela tem um capítulo que nós viemos trazer para vocês, para que nós possamos pensar, tem como título Revolução Interior. E ela nos diz: deixa-te penetrar pelo bisturi do discernimento e autodescobre-te. Não negligencies a tarefa da autorrevelação.
Desnuda-te perante a consciência e renova-te. Enquanto não te identifiques com as legítimas aspirações internas, permanecerás na periferia da busca sem a glória da identificação de ti mesmo. Aqui Joana de Ângeles nos chama para uma postura que é muito comum nossa, que é de vivermos na superficialidade de nós mesmos. Nesse período em que as distrações do mundo foram nos cerceadas à revelia da nossa vontade, onde a nossa liberdade foi suprimida, todos nós nos vimos obrigados a estar conosco obrigatoriamente. E nesse encontro, nesse autoencontro, muitos de nós se encontraram em um forte e franco estado de perturbação. Não estavam acostumados a estarem consigo mesmos. Mas eis a oportunidade bendita de renascer hoje, de entrar em contato consigo mesmo e que, na fala de Joana, deixar-se penetrar pelo bisturi do discernimento. Mas discernimento também tem a ver com atenção e vontade. Porque quando estamos atentos e temos vontade de fazer esse mergulho, algo novo se abre diante de nós. Porque novas perspectivas em relação a nós mesmos se apresentam-nos diante de nós mesmos. E aí Joana de Ângeles segue. É de grande importância e responsabilidade perante a vida, como decorrência natural do descobrimento dos objetivos da existência física. Quantos de nós, apesar da dor, têm descoberto o verdadeiro sentido da vida? Descoberto, por exemplo, que as energias gastas em determinadas buscas hoje já não fazem mais sentido. Mas isso é resultado de, lógico, a gente poderia pensar do somatório das circunstâncias que favoreceram, mas também de uma postura naturalmente que começa a desabrochar dentro de nós de viver uma vida diferente, de renascermos apesar do caos. O autoconhecimento, diz Joana, faculta o esforço por superar as dificuldades e lutar contra as imperfeições que tisnam a claridade diamantina da consciência que reflete o pensamento divino. Tenha coragem de autoanalisar-te. Tem a coragem de autoanalisar-te. Tornar-te o terapeuta de ti mesmo. O Evangelho, que é um guia de segurança, e a revelação espírita, que te elucida as causas dos males que afligem as criaturas, mediante a reencarnação, favorecer-te-ão com os elementos para superares quaisquer constrições, impulsões e tendências negativas. Aqui Joana de Ângeles nos chama, por exemplo, para a necessidade de estarmos atentos. Com a luz do Evangelho, que é um grande guia de segurança, é um roteiro filosófico para as nossas vidas, além das mensagens que temos recebido e tem nos clarificado a partir da doutrina espírita, vem nos abrir um horizonte diferente de entendimento em relação às consequências que são muitas vezes resultados das nossas próprias atitudes. Nesse sentido, nós começamos a entender. E esse entendimento a respeito de nós mesmos favorece as modificações das condutas e das posturas. Porque entendemos, então, o nexo causal para os nossos próprios sofrimentos. Não adianta mais atribuir a culpa aos outros, a praga que fizeram contra nós, as atitudes equivocadas de Adão e Eva, por isso que a humanidade traz nos ombros o peso e o amargor do sofrimento e da dor. Não mais valem essas especulações, essas explicações pueris. Somos herdeiros de nós mesmos.
quando temos esse entendimento, sabemos que cada passo dado gera uma consequência, tem um resultado. E pensando assim, as nossas posturas deveriam ser mais atentas, mais conscientes, mais responsáveis. Mas vamos seguindo. Joana de Ângeles continua: em toda parte descortinarás apelos à luta externa, às vitórias mundanas. Todavia, nesse trâmite, a ansiedade caminha lado ao lado da insatisfação, deixando-te não raro frustrado. Porque nem sempre as coisas apresentam-se da forma como nós pensamos, planejamos e desejamos. As conquistas silenciosas resultantes da revelação interior apontarás os rumos felizes de cada batalha vencida uma após outra. Certamente não se farão conhecidas as tuas vitórias, nem mesmo consideradas. Apesar disso, sentir-te-ás ditoso, porque aureolado pela tranquilidade. Olha que bacana. Aqui Joana de Ângeles fala de um aspecto que é tão prazeroso nesse processo do autodescobrimento, da autotransformação, que às vezes são conquistas silenciosas. Quem está ao nosso entorno, às vezes, não é capaz de perceber o quanto estamos mais responsáveis, mais serenos. Alguns até podem perceber pelas manifestações do dia a dia, mas são às vezes conquistas silenciosas, sem testemunho, sem plateia, sem aplausos, mas que, segundo ela, nos conferem algo que é muito maior e grandioso, que é a certeza e o bem-estar da tranquilidade. Não te dês trégua, nem te sintas desanimado nesse tentame, o da luta pela conquista do mundo íntimo. Porque na realidade não é conquistar algo fora de nós, de vencer o outro, mas o grande desafio é vencer a si mesmo. Descobrirás os graves compromissos que te assinalam e com isso não terás tempo de observar o argueiro na vista do próximo. Diante da agressividade de que te vejas objeto, disputa a honra de desculpar o outro. Em face da incompreensão que te assalte, como resultado dos hábitos ora vigentes na sociedade, sê tu quem procura entender e ajudar. Não revidar o mal pelo mal é coragem de fazer o bem. Não revidar o mal com o mal é a coragem de fazer o bem. E é preciso coragem num mundo tão reativo. No mundo tão reativo, é preciso ter muita força de vontade e muita coragem para ir contra a maré e fazermos o bem. Não receis, de Joana de Ângeles, passar por acomodado ou masoquista no desvariado comportamento da escala dos valores das coisas sem valor. Encontraste na terra, comprometido com a vida, a serviço de um mundo melhor, e é necessário que te desincumbas em clima de paz de todos os embates. É de muita relevância o bem que faças ao próximo, embora seja fundamental que trabalhes pelo próprio bem, realizando-te em espírito e vencendo os inimigos que se ocultam na personalidade, dando gênese a enfermidades e desequilíbrios, que podem ser superados quando evitados. O psicanalista divino que sempre ensinava, vivendo a lição, e nós complementamos muito mais do que falando, não se descuidou de orientar-nos na técnica da autoiluminação ao dizer: renuncie a si mesmo todo aquele que quiser vir após mim e siga-me.
A renúncia às ambições trêfegas e passageiras é o primeiro passo na busca das fronteiras indimensionais do mundo interior. Não receis e intenta hoje e agora, antes que, transferindo sempre para amanhã, seja surpreendido pela desencarnação, que então imporá a necessidade do autodescobrimento, talvez tarde demais. Interessante a semelhança com que Joana de Ângeles e Emmanuel nos fazem esse convite para nós renascermos agora, porque cada dia é dada essa chance. Sabemos desse esforço hercúleo que é sair dessa zona de conforto, como nós falamos anteriormente. Mas não é impossível. O prazer que advém dessa sensação de renovação, de mudança de atitude, porque não há como esperar resultados diferentes agindo do mesmo modo. É impossível. Impossível equacionar. Para termos resultados diferentes, temos que tentar novas perspectivas e novas possibilidades. Sigamos o exemplo do Cristo. Nunca perdera uma oportunidade sequer para aprender, para ensinar e para amar. Para aprender nós dizemos, mas sabemos que o mestre, como a própria etimologia da palavra nos diz, mestre é aquele que orienta, que guia, que ensina. Ele se fazia simples, humilde, para que pudesse projetar-nos, através de si mesmo, da sua própria exemplificação, a história que representaria o verdadeiro sentido da nossa existência. Assim, queridos amigos, nós encerramos o programa de hoje agradecendo essa paciência amiga, dizendo que estávamos com muita saudade dessas vibrações que nos chegam carinhosamente ao coração. Mas antes gostaríamos de refazer os convites que fazíamos nos programas anteriores e também fazemos nesse. Para visitarmos o nosso site da Rádio Brasil Espírita, ir no canal do YouTube, do Facebook, e lá visitar os diferentes programas que diversos irmãos carinhosamente planejaram, estudaram, pesquisaram e apresentaram, transitando por diversos assuntos, à luz da doutrina espírita, sempre temas tão relevantes que nos enriquecem a alma e o nosso ser. Visite-nos e ajude-nos a construir e fazer com que esse programa cada vez mais se pareça com você. Este programa, como tantos outros que fazem parte dessa grande família que representa a Rádio Brasil Espírita, que fez 10 anos. 10 anos iluminando consciências. 10 anos sendo a primeira rádio, web rádio, digamos assim, aqui do estado de Alagoas, somando também com outras fontes iluminadas que levam entendimento e compreensão a tantos lares, a tantos corações aflitos e sedentos de paz. Também ajude-nos a divulgar o canal, o site, para que outras pessoas também possam, nesse tempo tão difícil, encontrar alento para os seus corações sequiosos de paz. Então vão lá, acione o canal, inscreva-se, dê-nos sugestões de perguntas, sugestões de programas. Todos estamos abertos, fazemos parte dessa grande família em que você também faz parte. Grata mais uma vez por essa companhia maravilhosa, pela atenção de todos, estimando que esta seja uma semana iluminada de muito aprendizado, de muito amor e de muita doação. Porque na perspectiva do Cristo, dando de nós mesmos, nós recebemos muito mais. Assim, desejo que todos possam estar em paz e que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos novamente, na segunda-feira,
às 18h30, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Beijo no coração de todos, gratidão e muita paz.